Vamos dar início ao último debate deste ciclo de conferências da Faculdade de Economia da Universidade do Porto. Eu gostaria, antes de mais, agradecer a disponibilidade imediata que os três convidados ex-ministros, tal como os outros, imediatamente manifestaram para participar neste ambicioso projeto, que terminará, como sabem, no dia 31 com o atual Ministro das Finanças. E, portanto, agradecia ao Dr. Manuel Ferreira Leite, ao Dr. Bagão Félix e ao Dr. Luís Campos e Cunha a disponibilidade para nos ajudarem a refletir sobre o passado e, provavelmente, sobre as perspectivas para o futuro, para ver como é que o país pode enfrentar um momento difícil que vive. Agradecia também ao professor Luís Brandão, que, replicando o modelo que tem sido ou que utilizámos em todas as sessões, ter um dos professores da faculdade da área de finanças públicas, que nos ajudaram a debater e a colocar algumas perguntas, a fazer algum comentário, que hoje está connosco também. Agradeço também ao Sr. Reitor e todos os presentes. Na sessão anterior tivemos connosco o Dr. Medina Carreira e o Dr. Eduardo Catroga, que num debate particularmente aceso, se recordarão muitos dos presentes, muito interessante, o Dr. Medina Carreiras brindou-nos com a sua habitual frontalidade e sublinhou que sem crescimento Portugal teria que enfrentar mais austeridade e defendeu ainda, como também tem defendido várias vezes em vários locais públicos, que o país precisa e continua a precisar ainda de várias reformas estruturais e sobre isso sugeriu que deveria ter sido criado, por exemplo, um Ministério de Reformas e focou particularmente o caso da reforma administrativa e da reforma da Justiça, considerando que sem essas reformas não haveria, provavelmente, investimento no país. Já o ex-ministro, o Dr. Eduardo Catroga, mostrou-se mais confiante no futuro e considerou que Portugal não devia estar preocupado com o regresso aos mercados em 2013, sublinhando que o país precisa particularmente de tempo para poder enfrentar o período difícil que vive. Defendeu ainda que deveria ser desenhada uma discriminação positiva nos incentivos aos setores que exportam ou àqueles que evitam a importação. Como se sabe, neste ciclo de debates participaram também o Dr. Miguel Cadilho, que nos brinda mais uma vez e agradeço com a sua presença, o ex-ministro Pina Moura, o ex-ministro Dr. Silva Lopes, que discutiram na altura o atual modelo de Estado. Participaram também os ex-ministros Braga de Macedo, Miguel Beleza e Teixeira dos Santos, nosso colega aqui da faculdade, que também num debate particularmente vivo discutiram nessa sessão o futuro da União Europeia. Portanto, eu iria passar de imediato ao debate para tentarmos então refletir um bocadinho e passaria de imediato a palavra à Soutora para nos brindar, se faz favor. Pode utilizar, a falar disso, Doutora Manuel Ferreira Leite. Sr. Diretor da Faculdade de Economia do Porto, caros colegas, minhas senhoras e meus senhores. Eu começo por cumprimentar os responsáveis da Faculdade de Economia da Universidade do Porto por mais uma iniciativa que prestigia esta instituição, na medida em que proporciona o debate de ideias e contribui para alargar perspectivas sobre temas que dizem respeito a todos nós. Sublinho particularmente a originalidade do tema escolhido para o programa de conferências deste ano. Está aqui qualquer coisa que está a apitar por todos os lados, não sei de onde vem o apito, mas... e que é assumir a responsabilidade pelo passado e projetar o futuro. Considero um tema original. Porque nós não estamos acostumados a olhar para as questões que nos preocupam nesta dupla ótica. Estamos, sim, habituados a que as responsabilidades pelo passado sejam consideradas de natureza política e, nessa medida, a sua análise e julgamento ficam-se pelos resultados das eleições. Quanto a projetar o futuro, a maioria das vezes os efeitos das opções políticas parecem ser obra do acaso. E, por isso, falar do que nos espera é normalmente encarado como um exercício de futurologia
o que ninguém assume ser capaz de praticar. No entanto, é possivelmente por não ser usual perspectivar o futuro que se cometem tantos erros no passado. E neste contexto, o tema que nos é proposto hoje, e que é que a arquitetura para um novo modelo de Estado Social, pressupõe que estamos a dar como adquirido que o Estado Social, tal como o conhecemos, e especialmente tal como o concebemos, tem os seus dias contados. E com essa convicção, queremos discutir e analisar o que nos aguarda no futuro. Todos conhecemos as origens do modelo social europeu, os seus objetivos, as suas características, a sua evolução e os constrangimentos que atualmente enfrenta. O modelo social europeu foi concebido para proteger as pessoas das fases da vida em que são mais vulneráveis, como a velhice, a doença ou o desemprego. O que tem constituído uma marca da civilização europeia que ninguém quer abandonar, mas antes desenvolver ou, pelo menos, consolidar. Este modelo reflete valores assentes na defesa da paz, na igualdade, na justiça social, na solidariedade, na liberdade, na democracia, na dignidade no trabalho, ou seja, no respeito pelos direitos humanos. E foi, sem dúvida, este modelo de sociedade que permitiu que a União Europeia evoluísse para uma zona mais próspera e com maior justiça social, levando a que o desenvolvimento social tenha constituído até hoje um dos pilares do desenvolvimento sustentável. Mas este modelo começou a enfrentar problemas sérios e graves, resultantes, basicamente, da evolução demográfica e do fenómeno da globalização. A questão demográfica está a criar problemas sem precedentes, porque a atual realidade associa uma baixa taxa de fertilidade com um aumento muito significativo da esperança média de vida. Esta evolução conjunta, com evidentes efeitos sobre os sistemas de proteção social, terá consequências profundas na prosperidade, nas condições de vida e na relação entre gerações. Quanto à globalização, como fenómeno de mudança muito rápida, provoca alterações muito profundas nos países europeus, especialmente naqueles em que a estrutura económica seja basicamente constituída por empresas de setores mais frágeis e vulneráveis à concorrência. Para além destes constrangimentos, não podemos esquecer que o modelo social europeu foi desenhado no pressuposto de que a economia europeia cresceria, em média, 5% ao ano, o que não acontece há vários anos, nem se espera que ocorra no futuro próximo. Tudo isto tem efeitos sobre os sistemas de proteção social que terão de ser ajustados a uma nova realidade. E chegamos, assim, ao ponto deste debate, que é a arquitetura para um novo modelo social. Eu começo já por dizer que é uma pergunta que não tem uma resposta única. E não tem uma resposta única porque uma coisa é o modelo social, tal como foi concebido, assente num conjunto de valores. Outra, um pouco diferente, é a forma específica, particular, que esse modelo social assume no concreto em cada um dos Estados. E por isso, direi que há vários modelos de Estado Social, que há vários sistemas e que, portanto, os ajustamentos que têm de ser feitos não podem, nem devem aliar-se do facto de se estar perante situações diversas. De onde daqui eu desde já concluo que tudo o que seja para mim receitas genéricas só por acaso acertam em todos os Estados, porque cada um será um caso.
como de resto se verifica pela análise dos diferentes sistemas sociais que existem nos diferentes países. Portanto, este é o momento adequado, é o momento próprio, para se fazer uma análise e um debate sobre os ajustamentos que se esperam e que se devem fazer nos diferentes sistemas sociais dos diferentes países, de forma a adaptar-se a estes novos condicionalismos dos quais não nos podemos aliar. E penso que aquilo que é lógico é que nós falemos do nosso caso, já que eu comecei por dizer que não há receitas genéricas, temos que pensar em casos especiais e vamos com certeza pensar no nosso. No nosso caso, o Estado Social, basicamente, onde o Estado intervém neste tipo de situação, tem a ver basicamente com 3 setores, que é o da segurança social, o da saúde e o da educação. E que o Estado se substitui, quando é caso disso, ao que seria a livre força dos mercados, a quantidade que produziriam, por exemplo, em saúde e em educação, substitui-se para tornar essa distribuição de saúde, educação e segurança social de uma forma mais equitativa e mais justa. Motivo pelo qual, neste momento que estamos em crise, que sabemos que ela se traduz, ou que tem como consequência, uma necessidade de uma redução séria dos desequilíbrios da nossa economia, nomeadamente do desequilíbrio orçamental, que é necessário mexer na despesa pública e, portanto, se põe claramente a questão qual as despesas sociais, até que ponto elas podem ser mexidas. Será sempre errado se nós pensarmos e olharmos para este tema sem pensarmos, em primeiro lugar, que algumas das medidas que poderão parecer mais óbvias no sentido de corrigir este sistema podem ter consequências muito gravosas do ponto de vista até do crescimento económico. E por isso olhar para este tipo de análise apenas na ótica de qual é que é o montante de despesa que é suscetível de ser eliminada, sem se percepcionar numa situação de futuro ou de uma análise de futuro, quais as consequências que isso tem, não só do ponto de vista económico como social, será errado. Da mesma forma que será errado se nós pensarmos que este tipo de alterações pode ser feito criando rupturas. Creio que não é desejável que isso assim seja e, portanto, nós estamos perante, do meu ponto de vista, o setor mais delicado em que é possível mexer-se no que respeita à redução da despesa pública. Começando, e com certeza o Dr. Bagão Félix desenvolverá isso com certeza mais do que eu e com mais competência, mas não poderei, obviamente, deixar de dizer o que penso acerca da questão do ajustamento a ser feito na área da segurança social. É, com certeza, do meu ponto de vista, o setor mais delicado, o ponto mais sensível em que é possível nós abordarmos a situação de cortar despesa neste setor. E, por isso, não posso deixar de dizer que a primeira palavra relativamente a este aspecto é prudência. É necessário ser extremamente prudente e tratar este assunto com o máximo dos cuidados. Direi que é um assunto a ser tratado com pinças. Porque nós estamos numa situação, pensando não só na segurança social, mas também na saúde e na educação, nós temos um sistema montado. Eu aí penso que é uma grande diferença que nós temos em relação aos gregos. É que os gregos estão provavelmente a destruir os seus sistemas, mas estão a destruir aquilo que não existe. Não tinham um grande sistema de saúde, nem de educação, nem de segurança social, e, portanto, como não têm estruturas montadas,
a sua distribuição é uma distribuição que é distribuir o nada, o que não é grande coisa. Não é o nosso caso. Nós temos um Serviço Nacional de Saúde eficaz e razoavelmente bom. Temos um sistema de segurança social que abrange determinado tipo de aspectos que, evidentemente, era confortável para os beneficiários. E, portanto, se há coisas que eu acho que não podem ser mudadas ao sabor dos acontecimentos, uma delas é a área da segurança social. Porque a área da segurança social é algo que está ligado a um planeamento de longo prazo, em que as pessoas foram envolvidas, os cidadãos foram envolvidos num processo que durou uma vida. É um processo em que as pessoas, do que respeita ao setor das reformas, que é o mais delicado e aquele que tem sido mais abrangido por as reformas que necessariamente têm que ser feitas, há um contrato entre as pessoas e o Estado em que passaram um risco para o Estado em troca de lhes serem entregue as suas poupanças. E, portanto, tudo o que seja alterar ou violar ou não cumprir este contrato é algo que é extremamente delicado, eu direi que de alguma forma perigoso quase, e que se tem que levar a que não haja uma definitiva quebra de confiança entre os cidadãos e o Estado quando não se cumpre um contrato que é tão definitivo e tão importante para a vida das pessoas. Tenho visto muitas vezes a discussão deste tema numa base que me parece altamente errada e que é a transmissão da ideia para a opinião pública e até para os jovens de que as pessoas recebem, pagas pela Segurança Social, e, portanto, a ideia de que é o horário público que está a fazer esse pagamento, é um subsídio. E, portanto, como é um subsídio, é algo que o Estado está a dar às pessoas. Ponto número 1. O Estado arroga-se o direito de definir o montante a que as pessoas têm direito. Arroga-se o direito de definir o que é alto e o que é baixo, o que é pouco e o que é muito. Quando não se arrogou esse direito, quando cobrou as poupanças das pessoas que fizeram esses descontos em nome de uma futura recompensa por essas aplicações. Sobre este ponto, mais uma vez digo que é absolutamente necessário que ele seja tratado com o máximo dos cuidados, porque poderemos estar no caminho de criarmos uma pobres que são os pobres sem capacidade para recuperar. E a incapacidade para recuperar é algo que pode efetivamente fazer perder a confiança entre as pessoas. Por outro lado, num momento de crise, é evidente que um dos pilares que mais tem apoiado, nomeadamente todos aqueles que são atingidos pelo desemprego, é seguramente a família. E julgo que é um laço que tem mantido com algum equilíbrio a paz social que nós, a despeito de todas as medidas que têm sido tomadas, se encontra no nosso país. E essas famílias estão muito dependentes exatamente dos seus pais, dos seus avós, em alguns casos, em que apoiam esse tipo de famílias que são abrangidas ou que são atingidas pelo flagelo do desemprego. Se me perguntarem o que é que prevejo em relação ao futuro sobre esta matéria, mais uma vez digo que é necessário uma enorme prudência e é necessário um enorme cuidado
neste setor, sem o que as consequências para a economia e para a sociedade por este motivo pode ser mais negativo do que os benefícios que daí advêm. No que respeita ao sistema de saúde, estou a falar de forma telegráfica, mas estou aqui a contar os minutos, depois faremos. No que respeita à saúde, mais uma vez, nós temos que nos ajustar. As medidas que são tomadas relativamente a estes setores têm que se ajustar àquilo que é a realidade de determinado país. Nós somos um país que temos 6 milhões de pessoas que não pagam as taxas moderadoras quando utilizam o Serviço Nacional de Saúde. O que diz tudo acerca do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, que tipo de sistema é que nós estamos, a quem estamos a dar este serviço? É evidente que o Serviço Nacional de Saúde é suposto, julgo que sim, não conheço suficientemente bem, mas sabemos que tem provavelmente uma margem muito grande de desperdício que é suscetível de ser contraído e, portanto, por essa via, poder-se fazer algum ajustamento orçamental sem que prejudique muito o próprio serviço. O mesmo não poderei dizer nos ajustamentos que são feitos a nível de salários. Porque quando nós falamos nos salários do funcionalismo público e pensamos e fazemos reduções drásticas nesses salários, não nos podemos esquecer que quando se está a falar em funcionários públicos, estamos a pensar em várias classes sociais, nomeadamente, agora no caso concreto, nos médicos. E quando se dá a um médico uma perspectiva de evolução de salário que não é compatível com aquilo que as pessoas nesta profissão podem aspirar, isso significa que estamos a fazer sair, como está a acontecer, os médicos do setor público para o setor privado. E isso tem como significado baixa com bastante intensidade, a qualidade do serviço prestado. E por isso nós temos também que ter a opção, ao pensar que temos que optar por ter um Serviço Nacional de Saúde que gaste mais, ou um Serviço Nacional de Saúde que gaste menos, mas cuja contrapartida é em qualidade muito menor. E isso significa, portanto, uma enorme distorção na igualdade de oportunidades que todos devemos ter no acesso à saúde. Por último, ia só deixar uma nota relativamente à questão do crescimento económico e das alterações das despesas sociais, que não tenho dúvidas, eu não tendo ouvido, não tenho dúvidas que o Dr. Medina Carreira considerou que era a grande percentagem da despesa e, portanto, ao bem que se corta nas despesas sociais, ao bem que não se corta, e a ideia de que é necessário crescimento económico, sem o qual nós não conseguiremos fazer, será difícil que a consolidação orçamental só por si consiga resolver estes problemas. E a pergunta que se põe sempre, evidentemente, todos desejamos crescimento económico, a pergunta que se põe naturalmente é, bom, mas crescimento económico, como é que vai conseguir o crescimento económico dentro destes constrangimentos orçamentais em que nós, neste momento, com que neste momento nos defrontamos? Eu julgo que é difícil responder a esta pergunta, mas há uma resposta a que eu darei com toda a convicção. É que não serei capaz de dizer na totalidade quais as medidas que conseguiríamos tomar para fomentar o crescimento económico absolutamente essencial, do meu ponto de vista, para conseguir a consolidação orçamental, isto é, defendo categoricamente que se não houver crescimento económico, não há a possibilidade de se conseguir consolidar as contas públicas.
Da mesma forma que a consolidação das contas públicas implica decrescimento económico, mas também não é possível atingir-se um orçamental sem crescimento económico. E, portanto, é necessário, efetivamente, aqui compatibilizarem-se as políticas, mas eu não acabei a resposta. No sentido de dizer o que é que se deve fazer para, dentro deste contexto de grande restrição orçamental, conseguir-se o crescimento económico. Como digo, não serei capaz de dizer categoricamente o que é que era possível fazer, mas sou capaz de dizer o que é que não se deve fazer. E isso eu acho que já é uma ajuda. Há certas medidas que não podem ser tomadas, ou que não deviam ser tomadas, e que se tivessem sido tomadas em consideração na altura em que foram adotadas, provavelmente as consequências em termos de recessão económica seriam bem menores. Por isso, ao ponto que não é possível nunca, ou que nunca se deve abandonar em qualquer tipo de política, que é a perspectiva dos efeitos das determinadas medidas, ou seja, ter a noção do futuro como consequência das políticas que estão a ser adotadas. Ficava-me agora por aqui. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Manuel Ferreira Leite, que assinou uma série de questões críticas sobre o modelo social, e eu passaria de imediato a palavra ao Sr. Bagão Félix, então, para continuarmos. Muito obrigado. Começo com disparates. Senhor Diretor da Faculdade de Economia do Porto, cara colega e caros colegas deste nosso painel, senhoras e senhores, muito boa tarde. Foram-me dados 20 minutos para falar de um tema destes, o que naturalmente exige um grande esforço de síntese, e eu tentarei, naturalmente também agradecendo o facto de ter sido convidado para esta interessante iniciativa, conjunto de iniciativas da Faculdade, tentarei lançar sobretudo algumas questões. E começaria por citar uma frase profética de Anatole France. Ele disse que a imprevidência dos povos é infinita e a dos governos é legal. Está aqui a questão do Estado Social toda. Está aqui a questão do Estado Social. E de algum modo estamos todos a pagar, em maior ou menor grau, aqui como noutros países, com o mesmo modelo social, as consequências disso. Ou seja, por um lado, a imprevidência dos povos é infinita, nunca estimulámos uma cultura de partilha de riscos. A nível familiar, a nível contratualizado. As próximas gerações têm que perceber que só assim é que conseguem superar a ideia de um Estado totalizante que já não há neste domínio. E que não haverá mais. E, por outro lado, também aconteceu que o Estado social totalizante deu às pessoas uma ideia de desprezo pelo futuro. Não do seu futuro, no sentido da sua vivência, mas da cobertura de todos os riscos que poderiam ser originados ao longo da vida das pessoas. A própria poupança foi enjeitada. E este é um ponto fundamental. A poupança deixou de estar na agenda dos políticos, na agenda das discussões universitárias, e nós vamos perceber cada vez mais como isso era importante. O que é certo é que, verdade se diga, o Estado Social é uma conquista civilizacional, que, embora com muitas imperfeições e muitas contradições, tem contribuído para uma maior coesão social e uma correção de desequilíbrios. Basta citar, para se perceber o esforço do Estado Social português, em particular do sistema de pensões e de subsídios sociais, que a nossa pobreza tecnicamente andará entre os 18% e os 20%, há sempre uma pequena variação. Bem, se não houvesse a transferência por via de pensões, ainda que muito baixas, e não houvesse a transferência por via dos subsídios e abonos, a nossa taxa de pobreza seria de 41%. Portanto, podem ver o papel determinante que, apesar de todas estas contradições e imperfeições que o nosso Estado Social tem, desenvolve. Aliás, até de uma maneira excessivamente supletiva, porque estes 41% significam, na minha opinião, naturalmente discutível,
que uma parte da redistribuição que devia ser feita na própria economia, pela redistribuição de rendimentos, designadamente de salários, portanto, repartição do rendimento nacional, não está a ser suficientemente justa. E, portanto, a Segurança Social tem um esforço acrescido que resulta desse desequilíbrio. Bem, o que é certo é que hoje estamos confrontados com várias questões. A questão demográfica, que é uma certeza, uma boa certeza, vamos viver mais tempo, e isso é absolutamente indiscutível. Basta citar que em 1950, 40 e tal, na altura em que eu nasci, a minha esperança média de vida andava por 55 anos. E hoje uma criança que nasce tem uma esperança média de vida que ultrapassa os 80 anos. Então, se for menina, ultrapassa ainda mais. Evidentemente que há o lado negativo, que é a questão da natalidade. Mas, enfim, nestes 20 minutos não vou ter tempo para o desenvolver. Acontece que esse desequilíbrio demográfico é excelente, é ótimo, mas em termos de encargos de compensões, hoje pagam-se mais 4 ou 5 anos de pensões que se pagavam há 30 anos. Mais 50 meses de pensões. E quem diz pensões diz encargos com a saúde. Como sabem, os encargos com a saúde nos últimos anos de vida são importantíssimos. A demografia também, do ponto de vista técnico, acentua a pressão sobre as despesas de saúde e até pelo aparecimento de novas, entre aspas, doenças. Porque há doenças que sempre existiram, mas que hoje, com maior longevidade, se manifestam porque antes as pessoas morriam mais cedo. Portanto, em bom rigor, um feliz Ministro da Segurança Social seria certamente aquele que existia há 40 anos. As pessoas reformavam-se aos 65 e morriam em média aos 68. Bem, isso já não acontece, felizmente, e portanto esta é uma questão, uma certeza, a demografia. A outra questão é a questão da criação de riqueza. Às vezes esquece, no discurso prolixo e demagógico sobre o futuro do Estado Social, esquece que só pode haver distribuição se houver criação. Lá para ali, na verdade, lá para ali. E acontece que as taxas de crescimento do produto são cada vez menores. Tivemos taxas de 7% de média anual há 40 anos, 50, depois de 4%, depois de 3%. Na última década do século passado, à volta de 2%, mais um pouco acima de 2%. E na primeira década do século XXI, chegamos a 0,5%, 0,6% de média anual de crescimento do PIB. As previsões para o estudo da sustentabilidade da Segurança Social, já agora, normalmente, tirando agora este último ano, em que já há algum maior realismo, tiveram sempre presente um crescimento médio anual do PIB de 2%. Bem, só isso baralha completamente as contas. Portanto, certeza à demografia, incerteza à economia e, neste aspecto, é preciso ter em conta que nós somos ótimos na distribuição. Mas o nosso problema é sermos bons na criação de riqueza. Ou seja, o grande desafio da Segurança Social e do Estado Social e da Saúde, mas sobretudo da Segurança Social, vai residir, na minha opinião, apenas a grande reforma da Segurança Social, além de outras que são paramétricas e que mudam as fórmulas e diminuem o volume dos beneficiários ou o preço que se paga, etc. Tudo isso tem importância, naturalmente, mas só com criação de riqueza. Ou seja, a grande reforma da Segurança Social está na economia. Ou seja, num contexto de economia global e numa união económica monetária, está no único fator em que nós podemos ser mais competitivos, que é a produtividade, entendida no seu sentido mais alargado do termo. Este é o grande desafio da Segurança Social. Voltamos à economia. Um terceiro aspecto que gostaria de referir é a questão social. A questão social não só pelo facto de haver mais tempo as pessoas a receberem, o que é ótimo para cada uma delas, e temos micro, mas, não sei se sabem, mas há mais de 2.000 reformados com mais de 100 anos neste momento no nosso país. Cerca de 2.100 reformados. E os reformados com mais de 80 anos, que antes praticamente não existiam, neste momento são cerca de 470 mil, pois há 10 anos eram 310 mil. Um aumento de quase 50%. Bem, e estas questões são aritméticas. Não pode haver jogos florais sobre estas questões. As questões ideológicas são muito interessantes, mas nós não resolvemos estes problemas com ideologias. Porque aqui estamos perante factos concretos. Aritmética pura.
A mais simples tabuada, que alguns não sabem, aliás. Depois, a grande questão social ainda, o desemprego, porque o desemprego estrutural deixou definitivamente de ser o desemprego baixo, mesmo, agora estamos num período cíclico bastante adverso, mas mesmo quando a situação, se Deus quiser, ficar melhor, o desemprego estrutural, se quisermos o desemprego natural, nunca terá já, por razões que enfim, não vale a pena aqui explicar, as taxas que tinha anteriormente. E, portanto, esta é uma questão acrescida, porque o desemprego gera dois efeitos. O efeito de aumento da despesa social e o efeito da diminuição da receita pré-fiscal. E os dois em conjunto são explosivos. Atualmente, diz, o subsídio de desemprego são cerca de 2 mil milhões de euros. Mas se considerarmos a perda de receitas da taxa social única e a perda de receitas do IRS, porque o subsídio de desemprego está isento de IRS, andaremos perto dos 3.500 milhões de euros por ano. Bem, perante tudo isto, lembrei-me de uma tableta que eu gosto muito de citar isto, porque fiquei obcecado mesmo com aquela tableta, uma vez que fui a Dublin, das primeiras vezes que fui lá, e fui beber uma cerveja, e vi na tableta uma coisa muito interessante, que dizia o seguinte: se está a gostar da nossa... Isto foi em 1980 e poucos. Não? Se está a gostar da nossa televisão a cores, é a altura de parar de beber. É que a nossa televisão é preto e branco. Ou seja, as crises têm esta, no meio de todo o sofrimento de muitas pessoas, têm esta vantagem, é tornar-nos mais realistas, perceber a realidade concreta. E, de facto, o tudo para todos, o hipermercado social, a lógica dos direitos adquiridos, curiosamente ninguém fala dos deveres adquiridos, é uma questão que tem que estar presente em qualquer reformulação do Estado Social. Há ainda um outro ponto que normalmente é pouco focado e que gostaria aqui de referir. É com a globalização das economias, as autoridades políticas têm cada vez menos controle sobre a economia dos seus países e, no entanto, continuam a ser totalmente responsáveis pelo Estado Social, porque o Estado Social continua a ser doméstico. Portanto, há aqui um desajustamento que anteriormente não existia. Este desajustamento provoca que há uma responsabilidade total sobre a lógica social, já sem ter os meios para ter uma maior responsabilidade na lógica económica e de criação de riqueza. Bem, perante isto, há um ponto ainda que gostaria de referir, ou dois, e enfim, não vos quero amassar muito, mas que é o seguinte: tem-se vindo, na minha opinião, não é a destruir, mas a pulverizar a lógica do Estado Social com erros técnicos, também são importantes. Porque, a certa altura, dá a sensação de que a Segurança Social é um mero sistema assistencial de condição de recursos. Não, há as duas coisas. Há esse sistema de combate à pobreza, e o combate à pobreza e à vulnerabilidade é cada vez mais difícil, porque a pobreza não é apenas material, mas é relacional, é de velhice, é da doença, é do desemprego, etc. E, ao mesmo tempo, perante isto, temos que, de facto, ter um apoio, embora um apoio diferenciado. Eu não gosto da expressão discriminação positiva, nunca gostei, e por isso eu prefiro o princípio da diferencialidade, tratando de maneira diferente o que é diferente e, obviamente, considerando igualmente aquilo que é semelhante. Mas depois há a questão da parte, desculpem o palavrão, não sou jurista, mas por isso mesmo é que me atrevo a dizer isto, não? Da parte sinalagmática da segurança social, ou seja, o sinalagma entre o esforço que nos é pedido e o benefício que vamos ter. E as pessoas não podem perder esta noção, porque se as pessoas se apercebem que esta noção está a ser pulverizada, vai ter consequências de bumerangue. Eu vou dar um exemplo. Uma medida tomada por este governo, de um modo geral eu tenho apoiado, mas eu não concordei com essa medida. Eu sei que, se calhar, se estivesse lá, faria o mesmo. Não estou a dizer isso. Eu estou a dizer, vou falar num plano mais independente, ou melhor, mais livre, melhor dizer, não é mais independente, mais livre, que é o de poder apenas ter afirmações de caráter da minha opinião, e muitas vezes nós nos vemos confrontados em que não conseguimos pôr em prática as nossas opiniões, e às vezes temos que pôr as contrárias, não é?
mas quando se retirou, ou diminuiu, ou retirou, durante alguns anos, pelo menos, os subsídios de Natal e de férias, aos funcionários públicos, etc., etc., aos pensionistas, sobretudo aos pensionistas cuja pensão resulta do seu desconto, é confiscatório no pior sentido da palavra. Porque essas pessoas descontaram sobre 14 meses. Têm um direito constitutivo. Eu sei que as pessoas de direitos adquiridos, mas aqui é um direito constitutivo, no sentido em que, de facto, fizeram um desconto sobre 14 meses para ter direito a uma pensão sobre 12 meses. Quase apetece dizer, sim, então, não tem os subsídios, vamos fazer um desconto do imposto da taxa social única que pagaram anteriormente e vamos devolver isso às pessoas. Enfim, isto é um pouco teórico, eu sei, mas é só para dizer que há aspectos em que não se pode destruir o sinalagma. E, por exemplo, uma das reformas que eu acho que é importante para os sistemas da Segurança Social é que parte da pensão tenha uma espécie de formação através da capitalização virtual. Os ingleses chamam-lhe nocional, ou seja, uma capitalização virtual através de uma taxa face à evolução do PIB, à evolução das taxas de juros, à evolução do mercado de capitais, que, de algum modo, a pessoa sinta que aquela conta que está lá é sua. Não é que haja capitalização. Isso é outra questão que podemos aqui discutir, mas não vale a pena. É que haja uma relação mais estreita entre o benefício, entre o esforço e o benefício. É claro que estas questões do Estado Social, na minha opinião, também, enfim, são gravíssimas, como sabemos, apesar de devemos manter alguma esperança, sobretudo para os mais novos, mas mudando as situações e mudando a mentalidade, sobretudo, é uma questão também de mentalidade, passa muito por aí, mas dizia eu que, em parte significativa, esta construção europeia é culpada disto. Na minha opinião, é culpada porque, quando se introduzem limites à dívida pública, ou ao déficit, que, aliás, como sabem, não são cumpridos, e depois, como não são cumpridos, cria-se um novo tratado. Quando há um problema de não cumprimento, cria-se um tratado seguinte. E tratado em tratado até um incumprimento final, não é, de algum modo. Bem, o que é certo é que os 60% da dívida pública nunca foi considerado, e se fosse considerado, se calhar as medidas tinham sido mais racionalmente, vá lá, entre aspas, tranquilamente tomadas, se, por exemplo, na dívida pública não se considerasse apenas a dívida convencional, escritural, mas a dívida implícita do sistema de pensões e dos encargos futuros com a saúde. No fundo, aquilo que o Estado exige a qualquer empresa que tenha um fundo de pensões é que calcule as responsabilidades futuras dos atuais reformados e dos futuros reformados e que tenha os ativos correspondentes que cubram essas responsabilidades. Ora, se o Estado fizesse o mesmo, a dívida pública implícita, já descontando ou fazendo um encontro entre as futuras pensões e a questão dos futuros impostos ou taxa social única sobre essas futuras pensões, nós chegaríamos a um valor que não andaria muito longe. Enfim, os cálculos, há muitos cálculos, mas eu arriscaria dizer que tudo que seja inferior a 150% do PIB é pouco. Ou seja, a nossa dívida, que atualmente anda à volta dos 110, é uma dívida de 260% do PIB. Só com a Segurança Social. Eu aqui não considero sequer os encargos com a saúde. Bem, se esta questão tivesse, esta questão está debaixo do tapete, ou tem estado. Porque o Estado constituiu-se na obrigação de pagar determinados benefícios. Pode reduzi-los pela via preço, como tem feito, pode não atualizar as pensões, certo? Essa percentagem que eu referi pode ser, eventualmente, diminuída, sim, 150, 140, 130, certo. Mas, não se esqueçam, nós temos 3 milhões de reformados pela Segurança Social, dos quais 81% recebem uma pensão inferior a 419 euros, que é o indexante dos apoios sociais. E, curiosamente, tanto que se fala em reformas douradas, nestes 3 milhões de reformados, e eu não quero referir o número errado, nós tínhamos há pouco tempo 863 pessoas com pensões superiores a 5 mil euros. 863 em 3 milhões. E estas pensões de 863 não são pensões de bónus, são pensões que resultam de um esforço
contributivo muito grande, de uma carreira contributiva muito longa e, naturalmente, de salários também muito elevados. Bem, só mais 2 ou 3 notas. Eu acho, portanto, que nós temos que enfrentar a realidade com uma nova moldura de contrato social. Uma nova moldura de contrato social, sobretudo para as gerações mais novas. Porque os sistemas de segurança social beneficiam as primeiras gerações e prejudicam as últimas gerações, sobretudo por causa da questão demográfica. É o benefício das primeiras gerações e o malefício das últimas gerações. E as últimas gerações, no sentido cronológico do termo, são os mais novos. E, portanto, nós temos que fazer um esforço no sentido de mudar esta moldura do contrato social, tornando naturalmente mais eficiente, mais ético, reprimindo abusos e desperdícios, promovendo uma sólida cultura de partilha de riscos, isto depois tecnicamente se pode fazer de várias maneiras, não tenho aqui tempo para falar, um contrato que obviamente preserve o seu alicerce público, mas que não iluda as pessoas através de um Estado totalizante na educação, nas pensões, na saúde. Um Estado social que não subverta, mas promova o princípio da subsidiariedade. Ou seja, o princípio que nós só devemos subir ao patamar seguinte da organização social se não conseguimos resolver o problema no patamar inferior. E uma das grandes críticas que se faz aos Estados sociais em geral é que libertaram as pessoas dos seus encargos naturais. Em casa, na família, na empresa, na rua. Quando se vê uma pessoa na rua, não é um problema de assistência social, é um problema de polícia. Vejam bem o que é que isto significa. Vejam bem o que é que isto significa. E, portanto, nesse sentido, o que nós precisamos é de um Estado, vou utilizar uma expressão que uma vez vi escrita e que não é minha, um Estado possibilitador. Que, sobretudo, provisione direitos com equidade e não seja necessariamente o produtor desses direitos. A diferença, de facto, entre a provisão e a produção. Eu creio que estou no fim já, não estou? Estou, ok. Então vou terminar dizendo, portanto, que se o adversário direto dos temas sociais é, em primeiro lugar e, sobretudo, a demografia, sem dúvida que o aliado pode e deve ser a produtividade. Ou seja, repito, todas as reformas paramétricas são muito importantes, algumas mais justas, outras mais injustas. Há aspectos que eu aqui podia citar, a questão das reformas antecipadas, a questão das pensões de sobrevivência, se devem ser sujeitas ou não à condição de recursos, uma questão das reformas parciais, a partir de uma determinada idade, que já está a ser posta em prática em alguns países, a questão de pensões de senioridade, ou seja, a pensão não ser igual em termos reais, mas ser crescente à medida que as pessoas vão vivendo mais tempo e têm mais encargos, geralmente, com os seus cuidados de saúde. Enfim, haverá muitos aspectos que, obviamente, ainda podem ser moldados ao nível paramétrico, mas que, repito, não são suficientes. E, portanto, voltamos à questão da produtividade e da economia. Não vos quero amassar mais, não quis traçar aqui um ponto de vista pessimista, mas um ponto de vista, como dizia a tabuleta, não é? De facto, o filme neste momento é preto e branco. E temos que arranjar uma televisão a cores e deixar de beber. Deixar de nos embriagarmos com discursos prolixos, demagógicos, com ideologias que não resolvem nenhum problema neste momento. Estas questões estéreis, discussões estéreis sobre plafonamento ou não plafonamento, todas essas coisas. Isso é para entreter, não é para mais tudo isso. De um lado ou do outro. Não, neste momento não é a questão essencial. Até porque o Estado não pode dar sinais contrários. Não pode querer plafonar num dia e no dia anterior ter nacionalizado os fundos de pensões das bancas. Por exemplo. Bem, era isto que eu vos queria dizer e termino até com uma frase de Samuel Goldwyn, quando disse que o futuro da segurança social, do Estado Social, dou-lhe talvez um definitivo, dou-lhe um definitivo talvez. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Dr. Félix.